Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: hoje celebramos o nascimento do nosso Salvador. Parabéns, Jesus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se você fosse perguntar para Jesus qual idade Ele tem, você saberia dizer? Jesus, Ele morreu aos 33 anos, mas 3 dias depois Ele ressuscitou. Se você olhar o nosso calendário, Ele começou a contar a partir do nascimento de Jesus. Então hoje Jesus estaria completando 2022 anos. Olha como o nascimento de Cristo ele foi importante para a humanidade. Nós começamos a contar o tempo e os anos a partir da sua chegada. Agora, Jesus, será que ele veio por acaso? Ou será que alguém muito antes anunciou que ele viria? Deus, quando ele utilizava os profetas, ele sempre estava contando de coisas que iriam acontecer no futuro. Então a Bíblia, ela sempre foi um livro que, apesar de nós olharmos hoje como parecendo um livro de história, ela narrava acontecimentos que ainda não tinham acontecido, para que assim ninguém pudesse contestar que foi o Senhor que fez aquelas coisas. Quando Isaías fez a profecia sobre a vinda do Messias, sabe quantos anos demoraram para que ela se cumprisse? 700 anos. E às vezes a gente fica nessa ansiedade e nessa pressa de que as coisas aconteçam. O tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. Se a gente for ler essa passagem de Isaías, ela está lá em Isaías 7, versículo 14. A palavra do Senhor, ela diz assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Quando Isaías fez essa profecia, não existia nada das coisas. Era um tempo totalmente fora de tempo. Então, a gente começa a olhar o sobrenatural de Deus. Ele disse: olha, uma virgem vai dar à luz e o nome dessa criança será Emanuel. E Isaías, se você começar a ler, você nota que diversas vezes ele faz descrição de coisas que aconteceriam com Jesus. Deus, ele começa a planejar as coisas bem antes. E às vezes a gente ora achando que Deus está atrasado ou que Ele não está fazendo as coisas. A solução começou bem antes. Eu sei que você pode olhar e achar 700 anos muito tempo, e certamente que é. Só que Jesus também disse que nos últimos dias, nos últimos acontecimentos, apesar de guerra, fome, doenças e um monte de coisa que iria acontecer, ele disse que esse tempo também ele seria abreviado, porque senão nós não iríamos suportar tamanho sofrimento. Então nós vivemos num período de graça, porque Jesus ele já veio para ficar conosco. Jesus ele já fez o sacrifício pelos nossos pecados, e às vezes a gente tem que se perguntar qual é a razão de Deus ter enviado Jesus, por qual motivo? Se a gente ir lá em Mateus 1, versículo 21 a 23, a palavra do Senhor ela diz assim: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Note que na palavra de Mateus, no Novo Testamento, foi feita uma referência à passagem de Isaías.
Então essa conexão entre o Velho e o Novo Testamento, ela tem o tempo todo. E aqui nós entendemos por que Jesus veio. Salvará o seu povo dos seus pecados. E o que é o pecado? Essa é a pergunta melhor. O pecado é tudo aquilo que te escraviza, é tudo aquilo que impede você de viver a sua vida, é tudo aquilo que te impede de se sentir em paz, é tudo aquilo que te escraviza. Jesus, ele veio para nos salvar de nós mesmos, porque dentro de nós, após Adão e Eva terem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós começamos a viver de uma forma que não foi a que Deus sonhou. Então o pecado, ele acabou nos escravizando, o pecado, ele acabou nos dominando. E uma vida longe de Deus, não que nós deixamos de ser pecadores, mas pelo menos agora nós temos palavras de sabedoria, palavras de vida eterna, nós temos um caminho a se seguir. Eu olho a minha própria vida e eu sempre gosto de olhar a minha vida, porque o ponto de partida sempre é a minha vida. E após eu começar a ouvir as palavras de Jesus, eu me sinto que fui salvo. Porque eu não consigo comparar a vida que eu vivo hoje ao lado do Senhor com a vida que eu vivia distante dele. É muito melhor a vida que eu vivo hoje. Então eu sinto realmente que os meus pecados, eles foram perdoados. E eu me sinto digno de anunciar as boas novas para outras pessoas. Não que isso vá nos tornar perfeitos, mas nós conseguimos reconhecer o valor dessa celebração que nós temos hoje. Nós não estamos simplesmente comemorando mais um ano. Nós estamos olhando para trás e dizendo, olha como Deus é bom. Você já imaginou como seria a nossa vida sem um Salvador? A nossa vida sem Jesus? A quem nós iríamos recorrer? À ciência? Aos médicos? À sabedoria humana? Quanto isso iria custar? Será que estaria disponível a todo mundo? Quantas e quantas vezes a gente não vê que tem pessoas que precisam de um tratamento, só que os remédios, eles são caríssimos e eles não têm nem condição de pagar isso. Só que Deus, ele propôs uma solução muito melhor e sem custar nada. E uma solução que ela não dura apenas para essa vida, é uma solução que ela dura por toda a eternidade. Às vezes fica difícil a gente querer imaginar algo tão amplo e tão grande, vivendo dentro do nosso coração e nos propondo algo que está além da nossa imaginação. Mas quando nós sentimos que Jesus, ele participa da nossa vida, quando nós sentimos o amor que ele transmite dentro do nosso coração, quando nós começamos a observar todos os sinais, quando a gente lê a palavra de Deus desde lá do começo e começa a olhar tudo que vem sendo narrado e tudo que aconteceu, aquilo é a mais pura verdade. Fica difícil muitas vezes entender o Evangelho em toda a sua plenitude. Quando a gente olha a vida de Jesus, o que ele fazia? Curava as pessoas, expulsava os demônios, pregava, ensinando um modo melhor de se viver e valorizar as coisas da vida. Trazia esperança para um povo, trazia esperança para aqueles que eram os esquecidos, para aqueles que já não tinham, os desenganados, aqueles que já não tinham mais onde colocar a esperança ou esperar nada de ninguém. E Jesus veio justamente para esses. Aqueles que deveriam o receber, o rejeitaram. Mas mesmo assim, ele continuou fazendo o que era do propósito dele, fazendo o bem. Agora, quando a gente olha Judas olhou para a vida de Jesus e viu nela uma oportunidade dele ganhar o quê? Dinheiro. Ele não se satisfez com o bem do próximo. Para ele, o importante era o bem dele. Enquanto Jesus fazia as coisas para os outros, para glorificar o nome do Senhor, a maior parte daquelas pessoas estavam preocupadas com os cargos que ela tinha e com elas mesmas. E era necessário parar Jesus, nem que fosse para matá-lo, porque onde já se viu uma pessoa fazer o bem para outra pessoa em um sábado, os questionamentos deles eram os piores possíveis.
problema é que quando a gente quer problematizar, quando a gente quer perseguir alguém, qualquer coisa vira motivo. Então eu justifico a minha falta de amor, eu justifico que eu não consigo aceitar que uma pessoa ela está mais relacionada com Deus do que eu, e a solução, extermina. Então toda vez que o evangelho ele é pregado, para mim, no bom sentido, com egoísmo, como Judas viu e quis uma oportunidade, quando eu pego o evangelho do Senhor e quero comercializar ele, eu quero adaptar ele aos meus interesses, ele se torna destrutivo, ele nunca se torna bom, porque o amor, ele é dado em liberdade. Se hoje nós podemos celebrar essa data é porque nós temos liberdade, e existem países que não se podem nem falar de Jesus, nem falar de religião, nem falar de igreja, porque a mesma voz continua sufocando, querendo dizer o que pode e o que não se pode dizer ou acreditar. Nós não podemos falar sobre o amor de Deus, nós não podemos dizer que servimos ao Senhor, e sempre começa com a mesma história. Hoje nós temos Jesus, e se nós não tivéssemos? Eu tenho plena convicção e certeza que esse foi um dos natais mais estranhos que a maior parte das pessoas que tem noção da realidade, né, que tem noção do que nós estamos vivendo e do que está em jogo, deve ter passado. Eu sei que não são dias fáceis, porém, tudo posso naquele que me fortalece. Então essa data ela não é em vão, e nós não vamos continuar celebrando essa data em vão. Nós não vamos continuar nos reunindo enquanto família em vão. O Natal ele é muito pesado, muitas vezes, para quando uma pessoa ela se sente abandonada, esquecida, quando perdeu um ente querido, porque é uma data de reunião, de encontro. Quando a gente é criança, o que a gente entende pelo Natal? Nem se lembra de Jesus. Muitas vezes sabe que vai ganhar um presente ou ganhar alguma coisa. Poucos são aqueles que são afortunados de ter um pai ou uma mãe que senta e explica as coisas. Porque tudo aquilo que a gente terceiriza para o mundo explica do jeito dele. É o Papai Noel da Coca-Cola, né? É os presentes que muitas vezes a gente vê uma propaganda e não podia ter. É você olhar onde as outras pessoas estão, de repente viajando, e você dentro da tua casa. De repente você não tem nem com quem passar, nem nada, e se torna um dia como outro qualquer. Mas esse dia não é sobre nós. Esse aniversário ele não é nosso. Essa festa, ela não é nossa. Essa festa ela é de Jesus Cristo. Então o importante é que nós celebremos ela, não importa onde estiver, do jeito que estiver, mas que nós sejamos gratos. Eu pergunto a vocês, quantos não dariam a chance de poder passar o Natal do ano passado hoje, mesmo com pandemia, com tudo? Só que a gente sabia que a pandemia iria passar. Nós sabíamos que uma hora aquilo ia passar, mas o ponto que nós estamos, nós não sabemos mais o que vai acontecer. Esse é o preço. Quando a nossa liberdade está em jogo, nós não temos mais nada. E esse é o ponto central em questão. O momento que nós devemos refletir e pedir salvação a quem pode nos salvar, a quem nos purifica, a quem não nos problematiza, a quem não rejeita a nossa companhia, aquele que é amor, que morreu por amor para nos salvar. Eu não sei se você sinceramente consegue entender o significado dessa data, mas se hoje nós podemos rezar um Pai Nosso, é graças a Ele. Se hoje nós podemos orar num momento de dificuldade, é graças a Ele. Se hoje nós temos um Espírito Santo que nos consola, que nos dá poder, que nos dá dons, é graças a Ele. Então a Ele nesse dia seja dada toda a honra e toda a glória. Não sejamos como Judas, que por 30 moedas traiu Jesus, mas sejamos mais como Jesus mesmo, que não viu os seus próprios interesses, mas viu os interesses do outro. Viu que o amor ao próximo era mais importante.
Viu que amar a Deus e a obedecer a Deus era mais importante que os seus interesses. E não é à toa que esse nome, ele está acima de todo nome. Não é à toa que ele nasceu de forma sobrenatural. E não é à toa que as pessoas tentam surrupiar a glória dele para dar a mãe. A gente não pode desprezar o papel de Maria, mas ela nunca vai ser maior que Jesus. Nunca, nunca, nunca. Nenhuma imagem, nenhum santo, nenhuma pessoa vai ser maior que Jesus Cristo nessa terra, nesse universo ou onde a gente quiser. Se você quiser acreditar no Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele está aí, presente em nossas vidas, à distância de uma oração, para mudar a sua história e transformar tudo. O socorro que nós precisamos não vem das pessoas, porque o único que pode nos libertar do lago de fogo é Jesus. E eu me alegro muito quando eu recebo uma saudação de Natal, ou quando eu vejo uma pessoa agradecendo, olha, obrigado pelos áudios, obrigado por fazer as coisas, e usa o nome de Jesus Cristo. Olha, que Jesus, nossa, isso alegra o meu coração de uma forma que vocês nem imaginam. Você sabe por quê? Porque somente quando nós estamos com o Espírito Santo, nós conseguimos falar sobre Jesus. Quando nós não estamos, nós usamos muitas vezes a palavra Deus. E quando nós estamos menos ainda, nós usamos a palavra energia, universo, destino, a lei da atração. Mas quando a gente usa o nome de Jesus para agradecer, tá perfeito. Tá perfeito. Amém? E eu espero a todos vocês que nesse Natal, independente da forma que nós chegamos aqui, nós chegamos. Quem tinha que estar, está. Quem não tinha que estar, não está. A sabedoria que nós adquirimos, ninguém pode remover de nós. A adoração que nós fizemos, também ninguém pode. Esse é o momento que nós devemos realmente reavaliar a nossa vida e ver o que realmente tem valor. E não usar a festa de Jesus para a gente querer colocar os nossos problemas. Vamos adorar o Senhor, vamos agradecer ao Senhor e que Ele possa transformar as nossas vidas e realmente fazer o milagre que nós precisamos. Porque o amor, ele tudo cura, tudo suporta, tudo espera. Deus, ele não é homem para mentir. E uma coisa eu tenho plena convicção e certeza: aquele que prometeu é fiel. Amém? Um bom dia para vocês. Feliz Natal. Parabéns, Jesus. Parabéns. Que hoje toda a honra e toda a glória seja dadas a Ti. Mesmo que nós não saibamos se essa é a data ou não, mas que de coração e de boas intenções eu acredito que o céu ele jamais rejeitaria a oração de um povo que coloca a sua esperança em Ti. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.